Glória a Deus, a paz do Senhor, amada igreja, é motivo de muita alegria estar aqui para ministrar a palavra de Deus, de trazer a mensagem desse evangelho para a amada igreja do Senhor, né? Também é motivo de muita responsabilidade, de muito tremor, né? Muita responsabilidade em estar aqui, em ministrar a palavra de Deus. Nossa terceira conferência missionária, o desafio continua. Ai de mim, se não pregar o evangelho, a parte C do versículo, e eu começo fazendo uma pergunta aos irmãos: qual é o seu chamado? Qual é o meu chamado? A gente escuta muito isso, né? Falar de chamado, né? Qual é o seu chamado? Então vamos pensar um pouco sobre isso no decorrer da palavra. Eu vou abrir a Bíblia no texto-chave, que é 1 Coríntios, capítulo 9. O verso 16, nós vamos ler ele todo. 1 Coríntios, capítulo 9, verso 16. Amém? Quem achou, diz um amém bem alto aí. Glória a Deus. Quem não achou, diz: espera aí um pouquinho que eu espero. Vamos lá então. Se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim, se não pregar o evangelho. Então, o texto, versículo 16 do capítulo 9, está inserido na primeira carta aos Coríntios. E antes de a gente entrar propriamente no que se trata esse versículo, no que se trata essa mensagem de Paulo, eu queria explanar um pouquinho sobre a igreja de Coríntios, né? Vamos falar um pouco o contexto da igreja, a igreja implantada por Paulo. Falar de missão e não falar de Paulo é quase que impossível. Paulo é o maior missionário transcultural da história da igreja. Então, você vinha aqui, conferências missionárias, aonde você for, muito provavelmente, você vai escutar alguma mensagem. Obrigado, minha irmã. Você vai escutar uma mensagem falando de Paulo, o maior missionário da história do cristianismo. Implantou igrejas nas províncias da Galácia, Macedônia, Caia e da Ásia Menor. Paulo deu a sua vida por esse evangelho. Ele entregou a sua vida para que esse evangelho chegasse a todos os lugares do império. Ele tinha esse compromisso de levar esse evangelho, custe o que custasse. A igreja de Coríntios era uma igreja, a cidade de Corinto era uma cidade muito movimentada, né? Um porto muito movimentado, era uma cidade na Grécia que tinha como um dos deuses que eles tinham, que eles adoravam lá, era a deusa Afrodite, a deusa do amor, a deusa da sexualidade. Então era uma cidade portuária, muitos navios ancoravam naquele porto, muitas pessoas trafegavam ali, um comércio muito fervoroso, e com isso trazia algumas mazelas, muitas culturas juntas ali, misturadas, uma cidade muito depravada, uma cidade com um nível de prostituição muito alta. E Paulo resolve ir ali àquela cidade justamente por isso, sabendo que era uma cidade com movimentação intensa, uma população grande. Ele então, indo ali anunciar o evangelho de Cristo ali, aquele evangelho podia se expandir rapidamente para outros lugares do mundo. E também em favor daquelas vidas que estavam naquela cidade, carentes e necessitadas do amor e do perdão de Deus. Então Paulo, um missionário muito estratégico, com visão muito grande em relação à expansão do evangelho. Ele tinha dentro dele esse anseio e essa vontade de que o evangelho chegasse a todos, tanto a judeus como a gregos, gentios, em todos os lugares. Então Paulo tinha isso dentro dele. E essa igreja implantada lá por Paulo foi uma igreja muito agraciada por Deus com os dons espirituais. A palavra, o primeiro capítulo de Coríntios fala que a igreja tinha dons espirituais
Deus derramou dons sem medidas sobre a igreja. E a igreja, apesar disso, apesar de estar cheias dos dons espirituais, foi uma igreja que, muito nova, ela começou a se desviar do real propósito de Deus para a vida dela. Ela começou a não mais seguir os ensinamentos, né, da palavra, não mais seguir os ensinamentos dos seus líderes, do líder Paulo. E Paulo estava em Éfeso quando escreveu essa primeira carta aos Coríntios. Ele estava no último ano do seu ministério lá, da sua passagem lá em Éfeso, quando ele soube dessa notícia, de que a igreja estava meio desviada dos caminhos do Senhor, com problemas de espírito de divisão, tolerância ao pecado, imoralidade sexual, ação judicial entre os irmãos, ideias humanistas, conflitos a respeito da liberdade cristã. Então a igreja estava meio conturbada, meio que cheio de problemas. E eu, olhando isso, estudando sobre isso, eu comecei a pensar, eu entendo porque esta carta de Paulo entrou na Bíblia. Porque se nós pararmos para pensar, será que esses problemas estão dentro da nossa igreja hoje? Eu não falo a igreja local, mas a igreja de Jesus nos dias de hoje. Será que esses problemas estão no meio de nós? Divisão, prostituição, a imoralidade, pensamentos humanistas, homens não aceitando mais a liderança de seus pastores. Era o que estava acontecendo nessa igreja. Eles estavam tão divididos ao ponto que uns diziam que um era de Paulo, outros diziam eu sou de Cristo, ou seja, eu não aceito a mensagem de Paulo, porque eu sou de Cristo. Então, se colocando como aquelas pessoas que a gente percebe que são aqueles crentes santos, né? Cheios do Espírito, cheios de Deus. Então, eu não aceito a palavra desse homem, eu só aceito a palavra de Cristo. Então, se achando mais do que o próprio líder que Deus levantou. Será que nós vemos isso hoje na igreja do Senhor? Acredito que sim, meus irmãos, infelizmente, né? A igreja do Senhor hoje está aí. Paulo escreve essa carta para instruir os irmãos, aconselhar os irmãos, para trazer os irmãos de volta ao real e verdadeiro sentido de servir a Cristo. E é isso que nós precisamos entender. Qual é o real e verdadeiro sentido de servir a Deus, de ser servo de Deus? Será que você já sabe qual é o seu chamado? Será que eu já sei qual é o meu chamado? Se nós sairmos aqui e perguntarmos a cada um, as respostas serão variadas. Uns vão dizer, não, eu ainda não sei. Estou esperando em Deus. Eu vou orar para saber. Meus irmãos, Deus ele é maravilhoso e Ele nos ama. E no decorrer dessa mensagem nós vamos entender qual é o nosso desafio, qual é o nosso chamado. Amém? Meus irmãos estão entendendo? Entre os ensinos mais importantes está das manifestações dos dons do Espírito Santo nos cultos da igreja. Então, Paulo ensina sobre as manifestações dos dons do Espírito Santo na igreja. Ele começa a ensinar a igreja porque estava havendo várias coisas que a gente observa também nos dias de hoje. Muitas meninices, muitas coisas que não convêm a cristãos. E Paulo fala que o maior dos dons é o amor. Está lá no capítulo 13. Paulo fala sobre isso, que o que a igreja tem que ter sobre todas as coisas é amor. Esse amor que nos impulsiona, esse amor que nos constrange em estar na presença do Pai, em fazer a vontade do Pai, é esse amor. Quando nós entendermos que esse amor, o amor que Deus teve por nós, ao enviar o seu único Filho, a morrer na cruz, por mim e por você, esse amor tem que me constranger, esse amor tem que
entrar na minha vida, e eu tenho que entender que esse amor é o que vai me mover em fé, esse amor que vai me mover em meio às lutas, esse amor que vai me mover em meio às tempestades. Nós como igreja, temos que entender que o amor tem que ser maior do que todas as coisas, que o amor tem que prevalecer em nossas vidas. Amém? Então, a carta de 1 aos Coríntios, ela trata muito superficialmente, mas fala sobre isso. Capítulo 1 fala da divisão, capítulo 2 do poder de Deus, o capítulo 3, somos cooperadores de Deus, o capítulo 4, servos de Cristo e o ministério, capítulo 5, fermento velho e falsos irmãos, o capítulo 6, divergência entre os irmãos, o capítulo 7, conselhos a solteiros e casados, o capítulo 8, a liberdade cristã, o 9, que é o capítulo no qual esse texto está inserido, fala do ministério de Paulo. O 10, o perigo da idolatria, o 11 fala da Santa Ceia, o 12 dos dons espirituais e ministérios, o 13 fala do amor. É o maior dom. O 14, a utilização das línguas estranhas, o 15, a importância da ressurreição, e o 16, dá instruções sobre a oferta. Amém? Então, meus irmãos, para a gente ter um panorama e uma ideia básica daquilo que é a carta de 1 aos Coríntios. E chegamos então no capítulo 9, o verso 16, que diz assim mais uma vez: se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. Então, por que Paulo, nesse capítulo, nesse verso, ele escreve isso? O que é que estava se passando para que Paulo escrevesse isso como instrução aos irmãos? Eu queria pegar esse verso e dividir ele em 3 partes, para a gente poder entender um pouco aquilo que Deus tem falou à igreja de Coríntios e aquilo que Deus tem falado para nós através dessa carta. Então, a primeira parte, a parte A do versículo: se anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar. Eu vou pegar essa primeira parte e também dividir em 3 palavras-chave que tem nesse verso. A primeira é anuncio, a segunda é evangelho, e a terceira é não tenho de que me gloriar. Então vamos lá. Anunciar. Anunciar o quê? O que é anunciar? O que é que Paulo queria dizer quando ele fala, se anuncio? O que é que nós, como igreja, podemos entender em anunciar? Anunciar é proclamar. Por que devemos anunciar? Eu vou voltar à primeira pergunta. Qual é o seu chamado? Qual é o meu chamado? E o que eu tenho que anunciar? Quantos aqui creem que Deus nos escolheu? Quantos aqui creem que esse Deus maravilhoso que nos escolheu, nos comprou através do sangue do seu amado e precioso Filho Jesus? Ele nos comprou com esse sangue. Se Ele nos comprou, nós temos um dono. Amém, igreja? Nós temos um dono. Então, Cristo nos comprou. Nós temos um dono. E se temos um dono, e nós cantamos aqui, o louvor foi maravilhoso hoje, nós anunciamos aqui que somos dele, nós anunciamos aqui que anunciaremos, nós cantamos aqui o amor dele, e que nós o amamos também, que nós retribuiremos esse amor. Então, se temos um dono, se foi o próprio Deus que nos escolheu, eu tenho que anunciar isso. Porque da forma que Ele me escolheu, da forma que Ele me salvou, da forma que Ele nos resgatou, Ele quer fazer com mais pessoas lá fora. Então eu não posso reter isso só para mim. O grande dilema hoje da igreja, o grande problema hoje,
é porque nós vivemos um evangelho que é só eu, é só para mim, é só eu quero. Senhor, me abençoa. Senhor, me dá. Senhor, sara as minhas dores. Senhor, cura minha doença. Senhor, salva. Esse Senhor salva tem saído muito pouco dos nossos lábios. Senhor, salva o meu irmão. Nós temos orado muito, eu. E temos esquecido de anunciar esse evangelho ao próximo. Meu irmão, qual é o seu chamado? Você deve estar pensando, como assim meu chamado? Louvor, ser diácono. Não estou falando desse chamado ministérios em igreja, não estou falando disso. Todos nós temos um chamado de Deus para as nossas vidas. Todos, sem exceção. O chamado de anunciar esse evangelho aonde nós estivermos. Nós cantamos na alegria ou na dor. Mas na prática, nós não vivemos isso. Na prática, quando nós estamos passando por tribulações, passando por apertos, quando estamos na dor, nós esquecemos do evangelho. A prática, a verdade é essa, meus amados. Quando estamos no acocho, nós esquecemos. Nós nos revoltamos contra Deus. Por que que Deus está fazendo isso comigo? Por que que Deus permitiu isso na minha vida? Por que que Deus permitiu a doença? Por que que Deus permitiu a morte? Por que que Deus permitiu? Nós questionamos a Deus. Nós esquecemos que entregamos as nossas vidas a Ele, que Ele é o nosso dono. Nós esquecemos disso. Então eu não posso questionar o Criador de todas as coisas. Eu não posso questionar o Deus que fez todas as coisas. O Deus que me amou, que me escolheu, porque nós não merecíamos estar aqui hoje. Nós não merecíamos. Aquela cruz era para mim e para você. É isso que nós merecíamos. Então, qual é o seu chamado, meu irmão? Viver conforme a vontade daquele que te chamou. No reino de Deus, não escolhemos o que vamos fazer. No reino de Deus, nós obedecemos. Obedecemos ao nosso dono, ao nosso Deus. No reino de Deus, nós não escolhemos, eu quero fazer isso porque nós servimos, nós somos servos. Ou nós não nos intitulamos, eu sou servo de Deus. Porque o título é muito bonito. A palavra servo de Deus, serva do Deus Altíssimo, servo do Deus Altíssimo, é muito bonito o título. Mas não vivemos como servos. Nós queremos um Deus para nos servir. É isso que nós queremos. O evangelho hoje está meio conturbado, está sendo pregado meio ao contrário. Eu preciso viver conforme essa palavra me instrui a viver. Eu preciso anunciar esta palavra aos quatro cantos desta terra, começando na minha casa, começando com os meus vizinhos, começando na minha família, começando no seu colégio, no seu trabalho, dentro do ônibus. Mas nós estamos calados, esperando Deus agir. E nós não anunciamos o evangelho. Amém, igreja? Glória a Deus. Amém. Vamos abrir a Bíblia em Ezequiel 33, por favor. A partir do verso 1 até o verso 7. Ezequiel 33, do verso 1 ao verso 7. Quem for achando vai dizendo amém.
Diz assim a palavra do Senhor: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, fala aos filhos de teu povo e dize-lhes: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus limites, e o constituir por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo. Se aquele que ouviu o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e o abater, o sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado, o seu sangue será sobre ele. Mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Mas se o atalaia vir que vem a espada e não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, se a espada vier e abater uma vida dentre eles, este foi abatido na sua iniquidade, mas o sangue demandarei do atalaia. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra de minha boca e lhes darás aviso da minha parte. Meus irmãos, isso é muito sério. Deus nos deu a palavra. A espada, meu irmão, está aí fora. Porque essa palavra que salva é a mesma que condena. E a espada está ali fora. E nós somos os atalaias de Deus. Nós temos que avisar, nós temos que tocar a trombeta, nós temos que anunciar essa palavra. Nós somos os atalaias. Meu amado, isso é muito sério. Aquela pessoa que está do seu lado, que você não anunciou esse evangelho, meu irmão, corra lá, não perca mais tempo, anuncie o evangelho até ele, leve essa verdade que salva até ele, porque essa verdade, essa palavra tem poder para salvar, tem poder para restaurar, tem poder para curar, seja qual for a situação que a pessoa esteja passando, seja qual for o dilema, seja qual for a religião da pessoa, seja qual for o ensinamento doutrinário que a pessoa tem, é essa palavra que tem poder para restaurar, para transformar os corações. Muitas vezes nós colocamos barreiras em anunciar essa palavra. Nós dizemos: eu não sou capaz, eu não tenho capacidade, eu não tenho conhecimento. Nós colocamos as nossas dificuldades no agir de Deus. Nós oramos aqui. Meus irmãos, se você dizer assim, como Isaías falou: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, pode ter certeza que Deus vai te capacitar, Deus vai te dar as ferramentas para você anunciar essa palavra. Amém? Então, anuncie essa palavra, para que o sangue daquela pessoa não seja cobrado de você. Agora, se você anunciar, e aquela pessoa não quer essa verdade, meu irmão, vá em paz, porque você anunciou, porque você entregou a mensagem da salvação, você entregou, você fez aquilo para aquilo que você foi chamado, que é anunciar. Esse é o nosso chamado, anunciar o evangelho. Amém, irmãos? Vamos para a parte B da parte A, né? Evangelho, a segunda palavra. Então, a gente entendeu que eu preciso anunciar e anunciar o evangelho. Mas que evangelho está sendo anunciado hoje? Qual é o evangelho que nós estamos escutando hoje? É o verdadeiro evangelho que Cristo anunciou? É esse evangelho que fez Paulo dizer: ai de mim se não pregar o evangelho? O evangelho que estamos ouvindo hoje é muita bênção, é muita prosperidade. O evangelho que estamos ouvindo hoje não é um evangelho de renúncia. Que Jesus falou: larga tudo que tem e me segue. O jovem rico chegou diante dele: Senhor, o que devo fazer para te servir? Jesus falou: atente para os mandamentos. Ele: Senhor, já atento. Já? Maravilha. Nós cumprimos as regrinhas bem certinho.
Maravilha, glória a Deus. Então faz o seguinte, já que tu cumpre tudo certinho, o teu coração não está apegado às coisas, então larga tudo aí, ó. Entrega aos pobres e me segue. Ô Senhor, isso que o Senhor me pediu não dá para eu fazer. Eu não posso largar, eu não posso deixar. É difícil. É difícil. Eu largar tudo que eu tenho por amor a esse evangelho. Largar tudo que tenho em decisão de obediência ao chamado de Deus. Meus irmãos, não estou dizendo aqui você não possa ter as coisas. Não quero ser radical ao ponto de dizer, olha, você não pode ter nada, você não pode, só tem que pregar o evangelho. Não, não estou querendo dizer isso. O que eu estou querendo dizer é que as coisas que nós conquistamos nessa terra, com nossos estudos, com os nossos trabalhos, né, com a nossa força, com a graça que Deus nos deu para conquistar, essas coisas não podem reinar em nosso coração. Isso tem que servir, tudo que eu tenho tem que servir para a glória de Deus, e não para a minha glória. O que eu quero dizer é isso, eu não quero ser radical aqui e dizer que ninguém possa ter nada. Podemos sim, meu irmão, devemos inclusive ter, para abençoar essa obra, abençoar o reino de Deus, abençoar o meu irmão que está mais necessitado. Era assim, foi assim na igreja de Atos, eles partilhavam tudo. O que eu quero dizer é porque o que nós vemos hoje, infelizmente, meus irmãos, o que nós vemos hoje é pessoas entrando por essas portas querendo ser abençoados, querendo conquistar, querendo ter, estão muito pouco preocupados em entrar aqui, Senhor, restaura a minha vida, eu me arrependo daquilo que eu fiz, para que eu possa anunciar esse amor a outras pessoas. Então nós viemos até aqui para que o Senhor nos dê algo que Ele já nos deu. Nós entramos aqui e temos que entender que tudo já foi conquistado na cruz. Efésios capítulo 1, verso 3, todas as bênçãos celestiais foram conquistadas em Cristo Jesus. Todas as bênçãos celestiais. Eu estava em caminho de perdição e Cristo me liga ao Pai. Ele é o elo de ligação. Ele garante para mim e para você a vida eterna. É essa que nós devemos estar preocupados. Um certo dia, nós estávamos lá em Melo, e era um dia muito feliz para mim, porque eu estava com minha família lá. E eu estava muito feliz. E saímos para evangelizar, e saiu eu e meu filho, e ele me disse algo dentro daquele carro, que marcou a minha vida. Ele disse algo que cravou no meu coração. Eu me lembrei de quando eu tinha a idade dele, e que meu pai disse assim para mim, vou lhe levar, meu pai disse isso para mim, eu vou lhe levar ali para um cabaré para você se tornar homem. Essas foram as palavras do meu pai para mim. Na mente dele, na visão dele, para eu me tornar homem, eu tinha que ser mulherengo. E eu estava com meu filho fazendo a obra de Deus, e eu olhei, e Deus me lembrou isso. Eu disse, glória a Deus, porque eu estou em outro caminho com meu filho. E eu disse, filho, eu olhei para ele e disse, filho, como tem sido essa experiência de a gente evangelizar, de a gente levar a palavra, orar por pessoas? E ele me respondeu assim, pai, o grande problema, ele falou jovens, e eu vou estender a frase, vou dizer aos cristãos de hoje, mas ele falou jovem. O grande problema dos jovens, o grande problema nosso hoje, é que nós não pensamos na eternidade. Foi isso que ele me falou. Eu olhei ali e a lágrima desceu na mesma hora. Meu filho, 14 anos de idade. Eu disse, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me ensinou agora que eu devo pensar na eternidade. Como o pastor Gustavo falou aqui, devemos pensar alteramente nas coisas do alto. Nós não temos pensado. Nós temos pensado aqui, ó, nas nossas coisas, nos nossos afazeres. É nisso que nós temos pensado. É nisso que
que é isso que tem tomado o nosso tempo. As coisas daqui que vão passar, que vão ficar. E esquecemos de anunciar esse evangelho. Esse evangelho que vai levar as pessoas à salvação. Que ele tem poder para isso. Eu e você, nós não temos poder para isso. E nós achamos que pelo fato de não termos poder para salvar ninguém, não, eu não sou capaz. Realmente, nós não somos capazes. Porque se fosse, meus irmãos, Deus sabe, misericórdia. Seríamos aqui, soberbos, cheios, né? Nós não somos capazes. Deus sabe o tremor que é estar aqui em cima. Deus sabe o suor frio que corre aqui nas mãos. Porque eu não sou capaz. Essa palavra que é dura para a igreja, ela é dura para mim também. Que eu não prego só para vocês, eu estou pregando para mim também. Essa palavra é para nós. Dura. Talvez uma palavra que a gente não esteja acostumado a ouvir. Talvez uma palavra que, meu Deus, não sai um glória a Deus aqui. Por que nós temos que fazer congresso para desafiar, para avivar a igreja para missões? Por quê? Por que nós devemos sacudir a igreja e dizer, igreja, desperta para missões? Por quê? Isso deveria ser, meus irmãos, isso deveria estar impregnado dentro de nós já. Eu estive ontem com o pastor Gustavo em outra igreja, também em outra conferência missionária. Eu contei 10 pessoas na igreja. Quando se fala em missões, não vem ninguém. Porque nós não queremos assumir o compromisso, a responsabilidade de levar esse evangelho. É nossa responsabilidade. Deus quer fazer, meu irmão, mas Deus quer te usar. Amém, irmãos? Devemos anunciar esse evangelho. Nós só estamos aqui porque esse evangelho foi anunciado para nós. Porque esse evangelho foi pregado para nós. Por isso que nós estamos aqui. Nós recebemos a bênção e não queremos entregar a bênção. A parte C da primeira frase. Não tenho que me gloriar. Então, meus amados, não é para a minha glória que nós anunciamos o evangelho. Não é para a sua glória. A glória é de Deus. Então, nós não temos que fazer e dizer, estou fazendo. A glória é minha, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não. A glória é de Deus. A gente não tem que se gloriar por estar cumprindo o mandamento do Senhor, cumprindo a ordenança de Deus, que é o ide. Eu não tenho que me gloriar. Isso é ordem para a igreja. Nós temos que obedecer. E não tenho que me gloriar, porque isso aqui é o básico, é o chamado da igreja. É anunciar o evangelho. Esse é o nosso chamado. E nós estamos aqui pensando, será que eu vou ser do louvor? Será que eu vou ser diácono? Será que eu vou ser pastor? Será que eu vou ser líder dos senhores, líder das senhoras? O verdadeiro chamado para as nossas vidas é anunciar o evangelho. Isso aí é consequência. A gente está aqui dentro da casa do Senhor, isso aí é consequência. Você entrar no ministério, servir a Deus na igreja, isso é consequência do teu primeiro chamado, que é anunciar. Se você estiver preocupado em anunciar, Deus vai te colocar no louvor. Se você estiver preocupado em anunciar, Deus vai te levantar como pastor. Se você estiver preocupado em anunciar, Deus vai te levantar como diácono. Isso é consequência. Mas o primeiro chamado de todo cristão é anunciar, aonde você estiver. Não espere só que seja aqui desse púlpito. Porque talvez aqui seja o lugar que menos se precisa anunciar. Agora lá fora, aonde nós estamos, eu não sei quantas pessoas tem aqui, mas se cada um, aonde nós estivermos anunciando, o evangelho está sendo propagado. Muito mais do que aqui. Para a glória de Deus. Que o nome do Senhor seja glorificado em nossas vidas. Que as pessoas olhem para nós e vejam Cristo e não eu. Que eu diminua e que Ele cresça. A gente canta isso aqui todo domingo.
que eu diminua e que Ele cresça. E nós não fazemos isso, nós queremos crescer junto com o Senhor. Ah, não, eu quero estar no movimento. Amém, igreja? Glória a Deus. Vou pular para a parte 2, para adiantar. Pois sobre mim pesa essa obrigação. Marcos, capítulo 16, verso 15. Pois sobre mim pesa essa obrigação. Ide a todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16, 15. Ide a todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Esse ide é um mandamento, é uma ordem, ide. Qual é o seu mundo? Que você pode pensar, mas como é que eu vou lá para o Japão, como é que eu vou lá para a Índia? Então vamos reduzir o nosso mundo. Qual é o seu mundo? Qual é o meu mundo? Naquele mundo, naquele contexto de mundo que você vive, você tem que pregar a todos, sem exceção. A todos, sem exceção. Ide a todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, no seu contexto de mundo, pregue a todos. Se todos nós anunciar e pregar esse evangelho a todos, no nosso contexto de mundo, a Paraíba inteira já estaria evangelizada. Se cada um de nós fizéssemos a nossa parte. Nós temos o costume de colocar a responsabilidade no outro, de jogar para o outro. Não, ele faz melhor do que eu. Não, ele fala melhor do que eu. Não, ele. A gente joga a responsabilidade, vai tirando da gente, jogando aos outros. E esquecemos que é nossa obrigação, pois pesa sobre mim essa obrigação. Pesa sobre você, meu irmão, essa obrigação. Pesa sobre nós essa obrigação. Pesa sobre mim, eu tenho que anunciar a todos quantos eu conheço. Não sei como, peça estratégia a Deus, peça graça a Deus, porque a obra é dele, meu irmão. Tenha certeza, tem muita gente esperando ouvir, sabe o quê? Jesus te ama. Simples. Jesus te ama. Simples. Tem muita gente esperando escutar isso. Nós não queremos essa obrigação. Eu vou contar outra história que aconteceu comigo. Há 9 anos atrás, eu estava no Edson Ramalho acompanhando o meu pai, que estava internado. E meu pai não estava bem. Ele chegou a falecer nessa ocasião. Então a gente estava ali muito triste, muito... Assim, a circunstância, eu estava com meu pai ali no hospital, acompanhando ele, e vendo a vida do meu pai indo. Como é difícil, né? O pai, a mãe da gente, um irmão, uma pessoa que a gente ama, e a gente ter a certeza que ali é os últimos momentos daquela pessoa. Eu estava simplesmente arrasado. Meu pai deitado no leito, na enfermaria, a enfermaria com mais 2 leitos, mais 2 pessoas, e eu estava sentado do lado do meu pai e pedindo misericórdia. Pedindo misericórdia a Deus, que Deus salvasse, restaurasse a vida do meu pai, que o Senhor o tirasse daquele leito, um homem novo, 62 anos, e eu li, Deus, e a tristeza profunda no meu coração. Do lado do meu pai tinha um senhor, seu Antônio, com 70 anos de idade, já com metástase. O câncer já tinha tomado conta dele, e ele estava esperando também, igual meu pai, esperando a hora. E eu estava ali sentado, e Deus, o Espírito de Deus bradou no meu coração, levanta e prega para o seu Antônio. Eu falei assim, vou não.
Não tenho condição. Botei logo a barreira na frente, né? O Espírito de Deus bradou de novo no meu coração: levanta, prega para seu Antônio. E eu de novo eu disse: vou não. Deus, eu estou aqui arrasado, estou triste, meu pai está morrendo, eu não vou pregar teu evangelho. Foi isso que eu disse para Deus. Vou não. A terceira vez, eu senti bradar no meu coração: você tem que ir. Eu levantei assim, ó: tá bom, eu vou. Arrodeei assim: seu Antônio, bom dia. Ele olhou assim: bom dia, filho. Tem um negócio para falar para o senhor. Desse jeito, bem seco mesmo. Ele disse: diga, meu filho. Eu conheço um Deus que pode salvar a sua vida. O senhor quer ouvir dele? Ele se levantou com muita dificuldade, se sentou na cama e disse: eu quero. Quando ele falou eu quero, aí eu desmanchei. Ele disse: eu não acredito que ele quer. Eu não acredito que ele quer. Na hora veio. Eu comecei: senhor Antônio, Jesus, salva, Jesus, Jesus. E ele só fazia: eu posso fazer uma oração com o senhor? O senhor quer receber Jesus como seu Salvador? Aí ele me falou assim: meu filho, eu não posso. Aí eu quase que eu dizia para Deus: está vendo? Ele não quer. Quase que eu dizia isso para Deus. Ele falou: meu filho, eu não posso. Eu disse: por quê, senhor Antônio? Eu não tenho leitura. Foi isso que ele me falou. E ali eu comecei a chorar. Eu disse: senhor Antônio, Deus não quer sua leitura não. Deus quer seu coração. Seu coração o senhor pode dar a ele, não pode? Ele disse: é só o meu coração. Eu disse: é só o seu coração. Então eu posso dar. Eu posso orar com o senhor? Ele disse: pode. Nós oramos ali, aquele homem aceitou a Cristo ali no leito. E ele chorava e eu chorava junto. E eu pedia perdão a Deus. Disse: Deus, me perdoa. Quando a gente terminou de orar, ele olhou mais uma vez para mim. Ele é de Pilar. Ele olhou mais uma vez para mim e disse: e agora, hein? O que é que minha véia vai dizer quando eu dizer que eu sou da lei dos crentes agora? Eu disse: ela vai vir também com o senhor Antônio. E ali, eu passei o dia com o senhor Antônio, foi um dia maravilhoso. E ele perguntava e eu respondia, e a gente se abraçava e a gente orava, e ali eu abria a Bíblia, lia a Bíblia com ele. Foi um dia maravilhoso. Minha irmã foi me render no hospital, a gente estava revezando, cada um ficava com meu pai. Minha irmã me rendeu no hospital às 5 horas da tarde. Aí eu disse, chamei minha irmã, aí eu disse, eu chamo minha irmã de Nené. Eu disse: Nené, seu Antônio aceitou Jesus. Ela deu uma, glória, coisa boa. Passou o dia lendo a palavra, a gente louvou, eu mostrei a ele algumas passagens. Dá continuidade? Ela disse: com certeza. E eu fui embora para casa, todo feliz. Oh meu Deus, graças a Deus, glória a Deus. Deus vai salvar, Deus vai restaurar a vida daquele homem. No outro dia de manhã eu estava indo para o trabalho, minha irmã passou a noite lá. 6:30 da manhã minha irmã liga: André, eu disse: que foi? Seu Antônio descansou no Senhor. E eu não queria evangelizar ele. Eu não queria, por causa dos meus problemas. Por causa da minha dor, eu não queria evangelizar ele. E Deus queria salvar aquela vida. Só tinha eu de crente naquele lugar. E eu não queria fazer. Eu parei o carro no acostamento e comecei a chorar. E chorava, e chorava, e chorava. Eu disse: Senhor, muda o meu coração. Muda o meu coração. Eu preciso me converter, Senhor. Porque eu quero... Esse evangelho está sendo só para mim. E tem que ser ao contrário. Eu tenho que amar vidas. Se nós não amamos vidas, a nossa motivação está errada. A gente está aqui na casa do Senhor. Qual é o verdadeiro motivo de você estar aí sentado hoje, ouvindo uma palavra tão dura como essa? Por que que Deus te trouxe hoje aqui? Qual é o teu chamado? Eu vou entrar no ai de mim. Ai de mim, se não pregar esse evangelho. Porque isso é nossa obrigação, meus irmãos. Ai de mim se eu não tivesse anunciado para seu Antônio que Jesus tinha poder para salvar a vida dele.
Ai de mim. Eu estava em Melo outra vez, com a minha família, a irmã Lúcia estava comigo também, a gente visitou uma senhorinha lá, a senhorinha Dona Maria, com câncer também, e a gente foi lá, a família, os filhos tinham vindo do Amapá, de Tocantins, distante, já tinham chegado todos os filhos para se despedir dela, e a gente entrou naquela casa, falamos do amor de Cristo, a alegria daquela senhorinha, recebeu Cristo, aleluia, saímos dali muito felizes. Os filhos dela, de vez em quando eu passava, nas outras semanas, eu passava e eles me viam, eles, vá lá em casa. Eu ainda fui mais 2 vezes lá. Depois de 1 mês que aquela senhorinha tinha aceitado Cristo, descansou no Senhor. Irmão, e se nós não tivéssemos entrado naquela casa? Se nós não tivéssemos saído, viajado 2h30, dormir no chão lá, que a gente olha isso. Ah, eu não vou não. A água de lá, meu irmão. Quando a primeira vez que eu fui para Melo, que eu olhei a caixa d'água, a cisterna, estava descoberta, cheia de pombo em cima, fazendo as necessidades dele na água, e era água que a gente tomava banho, que eu olhei para aquela água verde, era isso que os irmãos passavam lá, 3 anos, que eu olhei e disse, Gustavo, tu já viu a água? Ele disse, já. Foi uma das primeiras viagens que eu fui. Eu disse, tu viu a água, Gustavo? Já. Eu escovava os dentes com água mineral, que eu não tinha coragem de escovar os dentes com aquela água. Nós fomos para a Lagoa do Félix, chegamos lá, arrumamos um colégio, era luxo, irmão. Arrumamos um colégio, dormi no chão. Quando chegou lá, não tinha banheiro. Aí a gente descobriu que tinha uma cacimba lá, e a gente começou a pegar água nessa cacimba, aí a gente fechava a porta da cozinha lá do colégio, e a gente tomava banho do lado de fora, olhando assim por cima do muro, para ver se ninguém estava vendo a gente, porque não tinha banheiro. No último dia que a gente foi pegar água, a gente olhou o tamanho do sapo dentro da cacimba, e a gente bebeu a água, escovou os dentes, é uma benção, meu irmão. Muitas vezes nós estamos olhando, não quero ir por causa disso, não quero fazer por causa disso. Ai de nós se nós não anunciarmos esse evangelho. Ai de mim se eu não pregar esse evangelho. É nossa obrigação anunciar. Comecei falando de chamado, que o nosso chamado é anunciar. Deus nos chama, nos salva, nos resgata, para que nós tenhamos um relacionamento com Ele. Deus está interessado em se relacionar conosco. Nós não merecemos, mas Ele está interessado em ter um relacionamento íntimo comigo e com você. Esse é o chamado de Deus. Venha, meu filho, para perto de mim, que eu quero me relacionar com você. Eu quero ter com você. Eu quero lhe ensinar. Eu quero lhe mostrar como é. É isso que Deus quer. Se relacionar conosco. Mas nós não estamos lendo a Bíblia, nós não estamos orando, nós não temos procurado esse relacionamento com Deus. Por isso, nós precisamos chegar e dizer, desperta, igreja, para anunciar o Evangelho. Porque nós não estamos fazendo a nossa parte. Por isso, então Deus quer se relacionar através da sua palavra conosco. Ele quer nos alimentar, Deus quer nos dar conhecimento da palavra. Agora, para que serve esse conhecimento? Para mim? Quando eu começo a me relacionar com Deus, quando eu começo a ler a palavra, a orar, a ter momentos de comunhão com Deus, o a sós com Deus, o meu secreto com Deus, eu começo a aprender mais. Mas para que eu aprendo? Eu aprendo para dividir lá fora. Eu aprendo, não é para mim, eu aprendo, é para anunciar esse evangelho lá fora. É isso que Deus quer, por isso que Deus quer se relacionar conosco, porque Ele quer nos ensinar, para que a gente possa passar os ensinamentos dEle lá fora, para o nosso vizinho, para o nosso colega de trabalho, é para isso. Por isso que Deus quer se relacionar conosco, porque através de mim e de você, Ele vai trazer mais pessoas para se relacionar com Ele, e essas pessoas vão se relacionar com Ele, e trazer mais pessoas para se relacionar com Ele. Aí sim, todo mundo será alcançado por essa palavra.
Amém, meus irmãos? Eu louvo a Deus por essa oportunidade. Eu louvo a Deus de ter trago essa palavra tão dura, né, meus irmãos? Eu estava vendo os irmãos meio assim para mim, mas é a palavra de Deus. É o próprio Deus que faz isso conosco, porque Ele é nosso Pai. Então Ele sabe a hora que deve puxar a gente assim pela orelha e dizer assim bem pertinho, né? Desperta. Ai de você se não anunciar esse evangelho. Ai de mim se não anunciar esse evangelho. Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus. Muito obrigado, pastor Gustavo, pela oportunidade.